Vanderlei, boa noite. Boa noite, Felipe. É claro que depois de momentos de intranquilidade, que todo mundo já sabe, qual a importância para os dois essa pergunta? A importância de duas vitórias consecutivas, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, e se o time poderia ter entregue um pouco mais no jogo de hoje, porque depois vai ter o deslocamento, né, Vanderlei, para o jogo da Bahia depois, né? Você acha que faltou um pouquinho mais? 1-0 ficou pouco porque criou o time do Corinthians, portanto que criou? Cara, vou falar uma coisa. Uma Sul-Americana, quase igual uma Libertadores, pô, faltou um pouquinho mais. Não, eu posso te responder? Faltou um pouquinho mais. Tem um adversário, eles jogaram com uma linha de 5 o tempo todinho, não desfizeram a linha de 5 em momento algum, jogaram com 3 caras na frente, jogaram por uma bola, quase encontraram uma bola no final do jogo e nós fizemos uma vantagem. Tá certo? Pô, mas sempre falta um pouquinho mais. Eu acho que nós podemos, claro, chegar de 2, 3, 4 é muito melhor. Mas nós fizemos por merecer o resultado. Eles não tiveram no primeiro tempo nenhuma oportunidade, tiveram uma no final do jogo. Cara, nós tivemos um jogo que nós tivemos que atacar com uma linha de 5 bem plantada. Eles não desfizeram a linha de 5 nunca. 3 no meio campo, só 2 caras na frente para pegar um contragolpe dos zagueiros, souberam jogar. Os laterais entraram na hora certa. Fizemos um jogo taticamente muito correto. Cara, eu acho que o resultado foi que nós conseguimos levar a vantagem para lá. Nós tivemos a intensidade que tem que ter no jogo, mas faltou um pouquinho mais. Aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão. Qual que é o nome que a gente pode colocar nessa garotada aí? No São Paulo tinha um Expressinho, tem agora essa molecada nossa. Corinthians. E eu quero saber do Felipe como é que é marcar gols em torneios internacionais, torneios importantes, e como que foi essa jogada do Renato para você aí? Cara, é um momento único, assim, né? Aí sai, né? Aí é melhor que sai. Pô, é a primeira vez aqui, o né? Renato passou uma bola pra mim. Fez a jogadinha. Fez a jogada de gol. Aí E aí sobrou na canhota e gol. Então, porra. Foi isso aí. Brincadeiras à parte, mas é único, assim, sabe? Eu que tô há 9, 10 anos no clube, é único fazer gol aqui na arena e campeonatos internacionais, que é muito mais importante. Desce um pandeiro aqui, vai fazer um pagodinho daqui, ele canta, vai responder cantando o tempo todinho. Vanderlei, boa noite. Uma mesma situação na partida contra o Liverpool e hoje, né, contra o Universitário, além da garotada que você está deixando jogar, né, a formação ofensiva que você coloca com a garotada. Hoje tinha Matheus Araújo, tinha Biro, tinha Adson, tinha Pedro. Eu queria saber, por favor, se são os adversários que fazem você colocar um time mais ofensivo ou você está tendo segurança com essa garotada para colocar o time para frente? Por favor, obrigado. Bom, eu tenho falado que nós estamos crescendo, tendo crescimento, mas você não acredita, mas nós estamos num crescimento. Mas você não acredita, você sempre acredita que nós estamos sempre muito mal, né? Não, falou, mas você acredita que nós não estamos evoluindo. Mas eu respeito, é uma opinião sua, eu tenho que respeitar. A molecada, no dia a dia, passa confiança, tá? E é que a gente não fica, que tudo parece que é uma desculpa, né? Cara, eu consegui lá atrás, quando eu comecei o meu trabalho, a encontrar um jeito. Contra o Atlético, nós perdemos 2-0 quando eu lancei o Paulinho de volante. Aí, de repente, eu perdi o Paulinho. Aí tive que refazer toda uma situação. Daqui a pouco eu entro... Então, é um trabalho que está trocando pneu com o carro andando. Mas existe uma evolução. Porque você não pega tantos moleques como nós pegamos agora, se não tiver um trabalho, confiança, segurança, eles acreditarem e botar para jogar um jogo, mesmo contra o Liverpool, que né, acharam que já estava desclassificado, que podia. E hoje aqui, se eles não tiverem treinados para jogar. Então, essa mescla está dando resultado. Nós estamos começando a encorpar como um todo, com um crescimento que às vezes não fica aos olhos de vocês, mas fica com o nosso trabalho. Então, existe um crescimento da gente num trabalho de elenco buscando melhorar a cada dia e acontece, às vezes não acontece o resultado que nós queremos, que é a vitória, mas você vê, contra o Atlético Paranaense nós tivemos um segundo tempo que nós envolvemos no adversário, contra o Bragantino a mesma coisa, contra o América a mesma coisa, então quer dizer, nós tivemos, contra o América fizemos um goleiro dele se tornar o melhor jogador em campo,
Então houve uma evolução da equipe. Então essa molecada aqui está ocupando espaço. Eu digo para ele que é um momento muito importante da vida deles. Porque isso não acontece todo dia, de ter um técnico que olha para eles, que vai botar eles para jogar, e eles têm a oportunidade de jogar um jogo, se preparar para estar no Corinthians. Eu acho muito importante isso. Então, eles é pegar esse momento, acreditar e se divertir. Jogar bola é divertimento, né? Tem que se divertir jogando bola. Eu digo que é irresponsabilidade com responsabilidade. Você tem que ser responsável. Futebol é irreverente, indolente, né? E responsabilidade, que é profissional de comportamento tático, de profissionalismo. Acho que essa coisa é uma mescla, né? Mas eu tô tirando sarro de você, também tira de mim, pô. Você também toda hora tira sarro de mim? Fala. Não, tá sem pilha. Tá verdinho? Sem problema. Boa noite mais uma vez. Eu acho que ele tinha feito uma pergunta, desculpa, tinha feito pergunta pro Felipe também? Não, desculpa. Porque eu achei que você tivesse feito para o Felipe, acho que foi o outro que fez. Eu vou fazer uma para cada, então. Então, para o Felipe, você fez o primeiro gol e falou o quanto que significou pelo tempo todo de Corinthians. E esse segundo? Quero te perguntar se isso te aumenta a confiança, o que representou e representa para você. Fazer esse gol da vitória, aquele ali foi um gol numa vitória, né, num contexto. Esse aqui, sem o seu gol, né, seria um 0-0, uma outra circunstância, um gol muito importante também para o resultado do Corinthians. Vanderlei, hoje você pôde dar 90 minutos para o Felipe, o Biro saiu jogando, o Pedro saiu jogando, não pôde terminar, né, por uma lesão, Giovani pôde jogar, Léo Maná. Além desse laboratório, essas oportunidades que você está dando, é uma oportunidade também de você encorpar esse elenco para outras tantas circunstâncias que você vai ter no próprio sábado, no decorrer da temporada? Como é que você avaliou isso? Assim, qual é a função do técnico? É montar uma equipe, né? Pegar a categoria de base, que o ativo está na categoria de base, e eu estou contratado até o final do ano. Eu tenho que fazer um trabalho de momento, que é buscar uma boa posição no Campeonato Brasileiro, já que nós temos difícil a conquista, mas uma posição de Corinthians, não classificamos na Libertadores, mas buscarmos essa mescla de jogadores jovens com os mais experientes na Sul-Americana, e a Copa do Brasil, que está aberta aí. Nós temos um jogo difícil, o América tem uma vantagem, mas nós temos condições de brigarmos para passar. Passar é outra coisa, tem que ter atitude no campo. E você começar a formatar alguma coisa que deixe, eu sou pago pelo Corinthians para fazer alguma coisa para o Corinthians, eu não faço para mim. O técnico não trabalha para ele, o técnico trabalha para o clube quando está contratado. E trabalhar para o clube é você olhar para a categoria de base com muita atenção, para poder botar o moleque para cima, olhar no mercado quem é jogador que pode ser contratado. Por exemplo, nós decidimos contratar o Rojas. Foi uma análise que foi feita, no geral, com a diretoria, a gente analisando como é que ele se encaixa no perfil do clube, no perfil da equipe, um contrato com uma longevidade maior, para poder o Corinthians ter um elenco melhor, mais qualificado, mais para frente, né? E as mudanças para frente não sejam mudanças radicais, sejam mais percentual menor de 20%, 30% para poder escolher a dele. Então, acho que esse trabalho está sendo feito para o Corinthians, não é para mim, entendeu? Então, acho que eu estou satisfeito, não com o resultado, que a cobrança vem, a porrada vem, a Corinthians, mas satisfeito de você olhar algumas coisas que estão acontecendo na formatação de todo esse processo desde que eu cheguei aqui. É um processo duro, né, como trocar pneu em carro andando, né? Mas é um processo que a gente está acostumado a fazer e faz com firmeza, sabendo que as discussões vão sempre existir, não está bem, tem que trocar, não vai trocar, como é que tem que fazer, troca o treinador. Isso faz parte do futebol brasileiro, não é uma novidade. E sobre o gol, representa muito, né? Cada gol vale muito aqui no Corinthians, né? Mas claro que cada gol passa mais confiança, passa mais firmeza no trabalho mesmo. Então, isso aqui é um treinamento que eu faço para ele cabecear a bola. Pum! Tum! Não é para poder ele cabecear a bola, né? Fala exatamente. Tá certo. Vamos ver agora, porque já cabeceou a bola. Já fala aí. É isso aí, cara. Mas continuando, cada gol vale muito aqui e principalmente o gol no mata-mata, né? Numa Sul-Americana. Professor, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Eu queria, até em cima desse assunto sobre a mudança do elenco ao longo do tempo,
Se você pegar os 11 jogadores do Corinthians no início do ano, com o Lázaro e os 11 seus atletas que iniciam o jogo, é claro que hoje é uma situação diferente, mas a equipe titular. Me parece que há uma clara reformulação de elenco no Corinthians. Pelo menos você até tirou, houve ausência agora de alguns jogadores, o Cantillo parece que pediu para sair, o Júnior Moraes não faz mais parte do elenco, o Balbuena. Queria entender se isso faz parte de um legado que você quer deixar para o Corinthians, uma reformulação de elenco, ou se foi até um pedido da diretoria em cima disso? A diretoria a gente conversa muito, né? Eu tô mais concentrado que extrato de tomate, cara. O tempo todinho em concentração e a gente conversa muito. O presidente do Ilho vai cedo para lá, a gente toma café, a gente conversa, está sempre conversando sobre o Corinthians, né? E a formatação de elenco, dando oportunidade para a molecada. Não é mole pegar essa molecada e botar em jogos complicados e acreditar, né? Por exemplo, o Moscardo entrou... Moscardo, né? Como é que é? Gabriel. Moscardo. Ele entrou num momento duro, né, cara? Pô, e aí ele mostrou personalidade. Mas é duro você pegar um moleque daquele lá e acreditar que ele vai entrar e vai jogar, né? Então, a gente tem conversado bastante. E a função nossa... né, quando você é contratado, é o resultado de momento, porque o futebol é assim, né, que é resultado de momento, mas você tem que começar, dentro da experiência que a gente tem, a abrir uma porção de leque de opções, né, e sempre em conjunto, porque as pessoas têm uma imagem achando que eu sou radical, que eu só penso que eu tenho que fazer... Não, é sempre em consenso com a diretoria, conversando com a comissão técnica, escutando bastante, fazendo aquilo que pode ser feito, e assim nós temos feito no Corinthians. O Duílio tem estado diuturnamente com a gente lá, diariamente, desculpe, com a gente lá, chega de manhã, está sempre batendo papo, o Alessandro a mesma coisa, a comissão técnica chega mais cedo, eu durmo lá quando o treinamento é de manhã, eu já durmo lá para começar mais cedo o trabalho, para poder estar junto com os jogadores, né? Então é uma coisa que está acontecendo no crescimento, no dia a dia da gente, por causa da intensidade que a gente está tendo no trabalho também, né? De visar as coisas no geral. E a diretoria tem dado o apoio para nós fazermos esse trabalho aí. Peraí, aqui na frente. Aqui, boa noite. É uma pergunta para cada. Primeiramente, para você, eu gostaria de perguntar sobre a questão da opção pelo Giovani no lugar do Pedro e complementar perguntando como é que está a situação do jogador no vestiário após a partida. E para o Felipe Augusto, Felipe, a gente te acompanha muito nas categorias de base, lá na Fazendinha, e você sempre comemora como comemorou hoje, igual o Haaland. Queria que você falasse um pouco sobre essa inspiração, sobre essa ideia de fazer essa comemoração e como é que é o sentimento também. Cara, o Giovani é um jogador que estava na seleção, né? Ele vai virar meme, né? Depois que ele deu aquele chute, vai virar meme, aí agora vai ser um negócio de doido aí. Ele vai ter que estar preparadinho para que se dá cambalhota toda hora, com a bunda quicando, vão fazer uma opção de negócio assim, né? Que é menino, eu ainda falei para ele, calma, rapaz, entra devagarinho, respira, começa a dar toque na bola, porque você vai entrar muito... E ele entrou querendo, né? Aí depois ele começou a entrar no jogo, é um jogador velocista, canhoto como o Felipe, joga de lado de campo, puxa muito para dentro, muito forte, mas está começando a entrar com a gente, quer dizer, entrou um pouco nervoso, é a opção, cara. É assim, a gente respeita sempre a pergunta, mas sempre tem um porquê fez aquilo ali, cara. Esse porquê pertence a vocês, não a mim. Né? Porque toda vez por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você fez aquilo? Por que vocês trabalham no futebol? Porque você também tem que analisar aquilo que a gente faz, cara. Isso é que é a grande verdade. Porque é muito claro, eu fiz isso porque não. Eu acho que o Lucha fez isso por quê? Porque eu sou profissional do outro lado e estou analisando o que ele está fazendo. Aí você transfere para mim, né? Estou de olho. Vai. Sobre o Pedro, o que tem? Cara, ele vai aprender, rapaz. Eu até falei para ele, ele é um jogador muito rápido, muito habilidoso. E ele é insinuante. E aí onde ele foi, a zona que ele tomou a porrada, é onde ele tem que tocar a bola e receber essa bola mais para finalizar, sofrer um pênalti, entrada. Duvido que aquele jogador fizesse aquilo ali se fosse dentro da área. Seria pênalti. Eu falo para eles que ali fora não é para driblar. Ali naquele setor é para tocar a bola. E driblar dentro da área que tomou uma porrada é pênalti, né? Então ele vai aprender isso ali, porque ele tomou a pancada, porque os caras chegaram nele. Por que ele tomou a pancada? Porque ele começou a fazer sempre a jogada, que ele puxia para dentro, tirava a bola do cara, dava tapa, e começou a primeira. Aí ele escapou. Aí teve a segunda, o cara tomou o cartão amarelo. No terceiro, escapou. Tirar esse cara de jogo aqui. É assim que funciona. Tem que tocar a bola onde tem que tocar, mas vai aprender.
O moleque tem talento, sabe jogar bola, tem potencial, mas vai aprender a ocupar o espaço, a não tomar pancada onde não tem que tomar, onde vai ser importante tomar pancada, entendeu? Agora é contigo. Sobre a comemoração, ela é do Haaland mesmo, e há 2, 3 anos vem me comparando muito com ele, a imprensa, por ser alto, pelas características mesmo, por ser alto, canhoto, por ser atacante, por fazer gol. Então é por isso mesmo, pelas comparações que fazem comigo a ele, e foi ali o que veio na mente. Lúcia, boa noite. Queria perguntar sobre 2 jogadores. Primeiro, o Maicon, que você no final do jogo coloca ele na lateral esquerda, né, fazer meio que uma meia esquerda, lateral esquerda. Queria saber se isso foi apenas por circunstância de jogo ou se você avalia a possibilidade de sair jogando com ele na posição lateral. E sobre o Felipe, às vezes a gente fala no futebol que o jogador se escala, que ele está pedindo passagem. Você acha que o Felipe está se escalando para sábado? Se escalando para sábado, né, cara? Ele fez o gol, né? Todo jogador que fizer o gol está se escalando para o jogo seguinte, o que não fez está roubado, né, cara? Como é que você falou a primeira pergunta? Como é que foi o quê? Do Maicon, né? Cara, você analisou o jogo? Com todo respeito, você analisou o jogo? Cara, eu tenho vantagem numérica. Então eu coloquei um meio campo pelo lado do campo para nós termos uma melhor bola pelo lado do campo para poder fazer a jogada chegar com mais facilidade na frente. Foi para isso que eu coloquei. Nós tínhamos vantagem numérica, não tinha por que mais eu ficar com o Bidu, precisava mais um jogador de qualidade. Tinha o Renato chegando, o Maicon chegando para trás, encolhi o Juliano, coloquei o Maná para poder passar o tempo todinho, criar mais jogada aguda, mais chegando ali no último terço do campo, que é a moda hoje, o último terço do campo, ter a bola mais para trás. Então, cara, a gente fica assim pasmado com a não análise daquilo que vai acontecer, como o Michael vai jogar domingo, e o Fábio, vou botar onde? Vou mandar ficar em casa? Sabe assim, uma coisa meia, né? Mas faz parte, eu entendo. Fugindo um pouquinho desse assunto aqui, tá? Do jogo em si, vou te falar uma coisa que é muito importante, acho que não houve essa preocupação, e é uma coisa muito importante. O Peru é um país co-irmão, Brasil, Peru, já fui ao Peru diversas vezes, a Lima diversas vezes jogar com a seleção, Libertadores, é muito agradável ir lá, mas independente do país, tá? Um surto é um surto, uma pandemia é uma pandemia, é uma coisa em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, se tiver isso, e tiver um decreto do governo que decreta surto, tem que ser respeitado. Nós não somos cobaia, nem o Peru, se tivesse surto no Brasil, vai ter que vir aqui, e nós temos que ir lá, para ir lá. Achei a atitude dos profissionais da imprensa que cancelaram os seus profissionais de irem ao Peru por causa do surto que tem lá e não vão deixar esses profissionais lá arriscarem ser contaminados. E quem é o responsável por nós viajarmos lá e sermos contaminados? Pegarmos alguma... Quem vai ser o responsável se acontecer alguma coisa mais grave? A quem permitiu o jogo vai falar, aconteceu aí, nós não podíamos evitar. Não, tem um decreto federal do Ministério da Saúde, que decreta que tem um surto. E isso tem que ser respeitado. Até quando o futebol vai ser tratado por pessoas que não conseguem entender que isso é um problema muito sério. Nós não queremos deixar de jogar no Peru, muito pelo contrário. Temos que jogar lá, vamos jogar. Mas eu acho que nesse momento tem que ter responsabilidade de quem comanda o futebol para não correr risco as pessoas que vão estar lá. Os profissionais de imprensa que vão lá foram cancelados, não vão mais. E por que nós temos? Por que não muda de local? Que é normal isso, em um país que não tenha problema nenhum. Por que nós temos que ir lá jogar? Então isso é muito sério, não é uma coisa brincando, não. Será que no futebol vai acontecer sempre que tem que ter uma morte, tem que ter uma coisa, tem que ter outra coisa, para que as pessoas que comandam o futebol tenham mais responsabilidade nas decisões? É muito complicado, cara, isso aí. Muito complicado de você estar... Aí o Luxemburgo, eu não vou porque eu não quero cuidar da minha saúde. O Luxemburgo não podia largar o time, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, porque ele tem que viajar. Ele tem que colocar onde houve um decreto de um surto, porque eu sou obrigado a ir jogar, porque a Conmebol, ninguém tomou a decisão de trocar, eu tenho que ir lá me expor a equipe. Cara, é um negócio meio assim que precisa dar uma pensada com mais responsabilidade no que é o futebol, nas pessoas que estão dentro do futebol. Não é só violência, não. Tem muita coisa que envolve o futebol, que as decisões precisam ser tomadas com coerência, com equilíbrio,
tá certo? E não só preocupar com a competição, com a parte financeira, ou com a datas, com isso, aquilo, outro, que não tem isso, não tem aquilo para trocar. Não, cara, são seres humanos que estão ali, e se acontecer alguma coisa, quem vai ser... Ah, eu morri, minha mulher ficou viúva. Do cacete, né, cara? Quem vai ser o responsável? Quem vai ser o outro responsável? Cara, é um negócio que mexe um pouquinho com a cabeça da gente aí, na responsabilidade com as coisas que são importantes dentro do esporte nosso, que é o futebol, e aqui não tem nada a ver com o país. País belíssimo, já fui lá diversas vezes, seria no Peru, seria no Chile, seria no Brasil, seria nos Estados Unidos, qualquer lugar que tenha um surto, que tenha um problema sério, tem que ser proibido, cara. Tem que ter alguma decisão. Não é questão de ser Peru, não. É questão de uma decisão mais séria. Boa noite, Luxemburgo. Iório Neto, do portal Vive RTV. Parabéns pela vitória. Você confiou na garotada e eles deram conta do recado. Pergunta é rápida. É uma pergunta que seria o seguinte. O Renato Augusto entrou no segundo tempo. Você acredita que ele já está em condições para o jogo de sábado, que é muito importante? Que ele entre já os 2 tempos, ou você vai preservar ele no primeiro tempo? Assim, foi uma programação agora para ele voltar, né? E ele entrou, mas ele parecia uma DKV, né? Ele demorou um pouquinho a entrar naquele toque do motor, né, cara? Aí ele foi ali, mas depois que ela pegou, ela foi embora. Né? Que antigamente aquela que ela pegava ia embora, né? Foi de São Paulo, Rio, né? Aí vinha bem. Aí é só que o Renato precisa de mais leveza, mais jogar, né? Até nós comentamos antes e depois do jogo sobre isso aí. Vamos ver a evolução dele. Ele teve uma evolução boa de treinamento, entrou lá, acho que 28 ou 27 minutos, não me lembro, agora entrou um pouquinho mais, 30. E vamos ver como é que vai ser a evolução dele, né, para que ele possa superar. É um momento diferente daquele, né, mas é decisão, né? E aí nós temos que pensar com calma aquilo que nós vamos fazer. O Rojas está liberado, né? Também vamos ver como é que o Rojas vai estar. Tem treinado muito bem. E foi muito bom essa liberação aí agora para ele, está à disposição nossa. Estamos com todos do elenco à nossa disposição para poder escalar o banco, o time, as mudanças, as possibilidades de mudança toda para esse jogo decisivo, importante, difícil contra o América, que está aberto. A América tem vantagem, mas é um jogo que está aberto. Obrigado, professor Vanderlei Luxemburgo. Obrigado, Felipe Augusto, e obrigado a todos. Boa noite.